palavra do Senhor sem ler título. Está perto, pois está pertinho. Filemon tem três capítulos do Novo Testamento. Passa Timóteo. No finzinho, se a gente começar do começo, a gente acha o título mais fácil. Vem lá Apocalipse, vai voltando, João, Pedro, Hebreus, aí vem Tiago, Tito. Todo mundo abriu a Bíblia? Eu vou fazer a primeira leitura, como a gente faz, assim, normal, para que a gente entenda, né? Quando eu leio a Bíblia, para poder entender a ler a Bíblia, eu não posso ficar só uma leitura. A primeira leitura eu faço no todo. Depois eu vou fazer a segunda leitura como se eu estivesse declamando, para que vocês possam estar achando as palavras difíceis. Eu ia trazer um lápis para cada um para riscar, mas vocês só vão olhando as palavras mais difíceis que tem na leitura. Então acompanhe. Tito, eu vou ler de 1 a 3. Então, é uma carta curta. Paulo mandando essa carta para o irmão Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tem filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Por quê? Existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendeu-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendo também a distinguir-se das boas obras a favor dos necessitados,
para não se tornarem de todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos nós. Bem, quando eu fiz essa leitura, não dá para eu interpretar, porque eu li num todo, ainda não entendi. Então, na segunda leitura, para que eu possa fazer a interpretação da palavra que eu estou lendo, eu tenho que ler devagar, e aí eu vou recitando, sublinhando, e vou observando nessa leitura o que está acontecendo. Eu tive uma visão na primeira leitura. Na segunda eu tenho que fazer isso. Eu vou na segunda, agora nós vamos a tradução acho que é diferente de algumas bíblias, mas dá para a gente entender. Então vamos lá, agora eu vou fazer a segunda leitura bem pausada. Eu acho que não vou ler todo para que dê tempo a gente entender a interpretação. Então vamos lá. Então estou lendo o título, prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempo eterno. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deveres e qualificação dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Por quê? É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora vem os falsos mestres e as falsas doutrinas, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, nem enganadores, e especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem como mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo,
entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora, os deveres, várias classes de pessoas têm. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas em muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer ao nosso respeito. Vou parar até aqui. Agora, vocês perceberam que na segunda leitura deu para eu entender melhor? Na primeira eu tive aquela visão. Na segunda, então, eu posso estar riscando ou colocando no caderno as palavras mais difíceis. Aí eu vou procurar no dicionário, eu vou procurar. Hoje a gente não usa mais dicionário, a gente usa o Google, né? Mas tem gente ainda que usa dicionário, porque o dicionário é mais difícil, tem que procurar de acordo com o alfabeto, ele já vem pronto, né? Então eu tenho que observar todas essas leituras, o que eu li, conselhos que foram dados. Então eu vou observando. Eu vou até procurar mapa para ver, para poder entender. Interpretar é isso, é entender o que eu leio. E a nossa lição hoje é sobre isso. Eu gostaria, quem tem essa apostila, na página 50. Sabe? Depois da assim, depois da página tem um mapa. Esse mapa nos ajuda a entender a lição. Ele falou, estava em Creta. Olha a Creta aí, bem no meio do mar Mediterrâneo. É uma ilha. É uma ilha muito grande. Então, olhando, é isso para eu chegar numa boa interpretação, eu tenho que observar tudo. Então, eu tenho essa oportunidade, lógico que esse mapa, hoje, muitas cidades, mas continua os países. Então, eu posso olhar Creta, eu vou achar Jerusalém aqui embaixo. É isso que eu tenho que fazer, tenho que observar. Quando aparece na leitura, eu vou procurar o mapa para poder entender. Tem uma observação observada, vamos continuar lá. É muito bom a gente estar olhando o mapa, que a gente vai ver nomes que aparecem na Bíblia. Mapa. Deu então para entender o que é interpretar? Interpretar é entender, entender o que eu leio. Por exemplo, a Adélia está achando interessante a ideia do mapa. Então, esse mapa é para olhar bastante. Se eu colocasse um bilhetinho para vocês, domingo, memória fechada, comércio está fechado. Passo para vocês esse recadinho. Mesmo que eu leia rapidinho, eu entendo, não entendo? Eu passo esse bilhetinho para vocês, não falo nada, só entrego.
não saber que hoje é dia de nada e que o comércio vai estar fechado, não é? Então é isso que é entender o que a gente faz quando a gente lê. E eu preciso ler devagar, né? Então leio uma vez, duas vezes, e vou encontrando todas as novidades aqui. A Bíblia é cheia de. Então, a gente vai encontrando palavras, vai esclarecendo mais. Quando a gente lê uma cartinha bem rápida de Lemon, mais gostosa porque ela é curtinha, então a gente faz essa leitura, entende rápido. Agora, quando a gente vai ler um livro, aí eu tenho que ler várias vezes para poder entender o sentido. Mas muito bem, então vamos lá para a interpretação do texto na página 57. Então, toda leitura, mesmo que eu falo, olha, eu não quero entender, toda leitura eu tenho que fazer uma interpretação do texto. Antigamente, bem antigamente, na escola, os professores já faziam a leitura, o aluno fazia a leitura e já estava aprendendo a fazer a interpretação. Ele recontava, porque eu não posso inventar. Quando eu interpreto, eu tenho que interpretar o texto como ele é. Então, não dá para inventar. Por isso, interpretar, eu tenho que entender o conteúdo. Entender o conteúdo. E quando eu vou ler a Bíblia, aí que eu tenho que ter mais cuidado, né? Porque é a palavra de Deus, eu tenho que não fugir do assunto. Então, eu tenho que ler, por isso que faço essa leitura várias vezes, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia deve ser como nenhum outro livro, tem que ser todo especial. E a gente tem que ter esse cuidado na interpretação, né? Ler tudo que a gente for ler, a gente tem que entender. E tem pessoas que ficam desanimadas. Ah, por que os teólogos estudam? Existe Bíblia que tem comentários aqui embaixo, né? Tem Bíblias que não tem comentário. Esses comentários que tem aqui são pessoas que estudaram para poder colocar na Bíblia. Então, esse comentário não foi acrescentado de qualquer jeito. Mas há pessoas que falam, por que a minha Bíblia tem comentário? Não serve para nada. Não, e perde o efeito da palavra de Deus, do Espírito Santo falar conosco. Ela é muito importante, esses comentários que tem aqui, porque são teólogos, estudiosos, que ficaram aprofundando, voltando um pouco no tempo para acrescentar alguns dados para nós, para facilitar a nossa interpretação. Lógico que existem pessoas, estudiosos, acadêmicos, que querem colocar a sua opinião. Aí já não está certo, não é mesmo? Então a gente tem que ler de uma forma respeitável, dos teólogos, estudiosos, que se preocupam com conhecer mais e nos dar mais informações sobre os textos bíblicos. Mas a gente tem que ter cuidado que aquelas pessoas que querem mudar o que está escrito na palavra, e hoje a gente encontra muito querendo fazer uma troca, uma inversão, uma interpretação diferente, né? E hoje nós vamos estar estudando a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que não caiu do céu para nós, fechadinho assim. Né? Chegou a Bíblia na nossa casa. Ela pode ter chegado, mas ela não veio pronta. Ela foi escrita homem, cada época, não é? Até o primeiro século, primeiro milênio, primeiro milênio, foi uma vez que depois terminou de ser a Bíblia. Então ela foi escrita por homens criados por Deus. Então, se foi escrita por homens, nós vamos ver aqui no nosso comentário hoje, no nosso estudo, duas visões. A Bíblia, quando escrita, é um livro humano escrito por homens, e a Bíblia vista no ponto de vista divino. Então, a nossa vai repartir hoje em duas partes.
a Bíblia como vista pelo homem, escrita pelo homem, e a Bíblia é divinamente inspirada. É escrita por homem, mas divinamente inspirada por Deus, né? Então vamos ver. Se a Bíblia ela não caiu do céu, ela foi escrita por homens e hoje, quando nós lemos a Bíblia, há um distanciamento. Pensando como humano, como homem, nós temos um distanciamento muito grande. Por exemplo, um distanciamento de tempo. Quando foi escrita a Bíblia? Há muito tempo atrás. É válido para os nossos dias hoje? Sim. Mas só que naquela época, naquela situação, ela foi escrita. Há séculos, então, muitos séculos, nós estamos no segundo milênio, né? Veja o tempo que ela foi escrita. Ela terminou lá no primeiro milênio, hoje nós estamos no segundo. A distância é muito grande. Então, mas só que é necessário que a gente estude isso, que a gente verifique essa diferença de tempo. Não é? Mas ela para o nosso estudo, nesse mundo que nós estamos, olha, hoje nós temos a internet. Lá no milênio, eles andavam a cavalo, de barco, de tantas coisas. Hoje nós andamos de navio, de avião, não é diferente? Mas é importante, porque a gente tem que entender que esse distanciamento temporal é importante na Bíblia para a gente fazer as comparações. Olha, Tito está lá na igreja de Creta, está lá formando a igreja na ilha de Creta, no meio do mar Mediterrâneo. Então, estão entendendo? O primeiro distanciamento, quando a Bíblia foi escrita por homens, deu para entender? Pelo tempo. E agora, distanciamento contextual. Pode abrir na página 58. O distanciamento contextual. Os livros foram escritos para atender aquele momento, né, aquela situação. Mas mas todos os livros foram colocados no cano bíblico para fazer parte, para nós entendermos a história da Bíblia. Então, o contexto da Bíblia é muito importante. Quando eu vejo lá em Abraão, ele vindo, a formação da família, de tudo, até chegar no nosso Senhor Jesus, naquela época. Mas é um contexto que está dentro da Bíblia e que a gente vem nos ajudar a entender na forma divina. Esquecendo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Continuando ainda a falar de homem, a Bíblia na visão humana. Todo mundo está entendendo? Falando? Agora, o distanciamento cultural. Então, vocês viram o distanciamento, quando eu estudo a Bíblia, o distanciamento de tempo, de contexto, e agora de cultura. De cultura. Veja lá, o mundo nosso de hoje, né, é diferente da cultura passada. Muita coisa que tinha no passado, hoje não tem. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vai olhando. Então, a gente vê a cultura está bem diferente. Mas se não tivesse aquela cultura básica e que foi melhorando e chegamos até nós não poderíamos entender. Então, é muito importante a gente olhar a época que aconteceu, onde. A pergunta sempre, quando eu leio a passagem, nós costumamos estudar Tito outra vez, nós íamos perguntar onde aconteceu, quais os personagens, como eles viviam, por que eles estavam dando conselho para as mulheres velhas, para os homens velhos. Vocês perceberam que ele estava dando conselho para todos nós, não é? Começou lá do presbítero, que é muito importante, para o pastor, ele exige integridade, hospitalidade,
tanta coisa que a gente, para ser um presbítero, para ser um pastor, então não é de qualquer jeito, até observando os próprios filhos. Então é isso aqui, é isso que é importante, esse ensinamento, essa cultura que vem passando e que nos ajuda, né? E aqui o nosso texto diz assim: o mundo em que os escritores da Bíblia viveram já não existe mais. É um mundo diferente, não é? Muito diferente do nosso. O progresso chegou. Imagina se nós ficássemos parados lá, não é? A tecnologia de hoje, que maravilha, quem gosta de mexer nisso, né? Vai além. Então, a Escritura garante que ela é inspirada por Deus. Esses homens fizeram inspirados por Deus. E agora o distanciamento linguístico. Então, olha quanta coisa que nos separou lá do contexto, lá do início, quando foram escritos a Bíblia. O, a língua que foi escrita não existe mais. O grego, o hebraico, aquele grego, aquele hebraico, não existe mais. Mas ela formou a base, né? E até o aramaico bíblico também já nos dias de hoje nós não temos mais. Mas foi escrita baseada naquele tempo. Vamos só dar um exemplo. A nossa palavra brasileira, ela não tem origem latina? O latim não existe mais, não é? Nós estamos no tempo, quem é do tempo estudou latim, mas hoje não tem. Então, a mesma coisa a Bíblia. O grego, o hebraico antigo e o aramaico não existe. Mas ela serviu de base para a nossa Bíblia, para aqueles homens da época. Serviu de base. E o distanciamento autoral, que é muito importante. Se a gente puder, se os autores da Bíblia estivessem vivos, não? Nós íamos conversar com Pedro. Pedro, por que você fez tal coisa, né? Paulo, como foi a sua vida? Então, hoje nós estamos muito distantes dos autores, eles já morreram. Se nós pudéssemos falar com Lucas, o médico, né? E aqui a Bíblia, aqui o autor dá-se uma referência para Pedro, para a gente poderia, se pudesse conversar com Pedro, íamos perguntar: Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão? Que aparece em alguns textos, né? Então a gente iria tirar dúvidas com os autores, né? A mesma coisa quando a gente tem um romance hoje, a oportunidade de conhecer, escreveu, tal. Mas hoje Paulo está longe de nós, né? Bom, e nós temos que entender que os autores escreveram inspirados por Deus, homens escolhidos por Deus. Então, vocês perceberam que nós olhamos agora a Bíblia como um livro humano, escrito por homem. Olha tudo que apareceu lá. O contexto, a cultura, o distanciamento linguístico. Agora, nós já vamos ver ali a Bíblia plenamente inspirada, né? Mostra, fala, toda escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Serve, serve para ensinar. Então, agora nós vamos ter a Bíblia numa visão divina. Até aqui? Agora nós vamos ver, então, a natureza da Bíblia, o distanciamento natural. Nós vimos ali os distanciamentos do tempo, agora natural. Nós e Deus. Nós e Deus. Será que tem um distanciamento? Nós, Deus? Tem ou não tem? Nós somos seres humanos, nós temos a oportunidade de conversar com Deus através do nosso Senhor Jesus. Só que Ele é o Criador de todas as coisas. É impossível a gente imaginar o poder de Deus quando a gente olha toda a beleza deste mundo, né?
Então, essa diferença que há, lógico que eu não posso chegar, não posso ver Deus, mas eu posso sentir a presença através do Espírito Santo, não é? Então, através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, aqui no nosso estudo diz assim, a distância entre Deus e nós é imensa, é muito grande. E é mesmo, parem para pensar. Eu olho para o céu, não é? Vejo aquela imensidão. Olha agora no tempo de chuva, pode acontecer as nuvens, a gente sabe cientificamente como forma as nuvens, mas tudo isso é criação de Deus. Então nós estamos muito, ele é uma distância muito grande, porque Deus, é o Criador de nós. E nós, como nós somos? Nós somos finitos, ele nos criou assim, mas nós somos passageiros, né? Estamos falando de idade aqui. Quem chega no 80, 90, isso é um privilégio, não é? Porque a nossa vida tem um limite. Está escrito lá no livro, no livro de Deus, o tempo que vamos viver aqui na Terra. Mas nós somos limitados, nós não conseguimos alcançar a amplitude, o amor de Deus. Não, nós não conseguimos. Por isso, esse distanciamento natural do homem. Natural. E nós somos pecadores. Né? Não podemos entender. Mas nada nos impede de conhecermos o amor de Deus através da palavra. Não é mesmo? Eu conheço Deus, porque quando vejo o Gênesis 1, imaginando, o princípio criou Deus a terra. Vocês não ficam imaginando isso? Eu, meu Deus, os céus e a terra era sem forma, era vazia, e nós estamos em cima da terra, olha, eu, como é maravilhoso eu estar pensando o amor, a grandiosidade do nosso Deus, além dele ser onipresente, está presente aqui, onisciente, porque ele sabe todas as coisas, e onipotente, ele pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso, né? Então, o distanciamento, só leu que o distanciamento provocado pela nossa humanidade deve procurar ser transportado de interpretação que reconheçam as necessidades, porque quando eu vou interpretar a palavra, a primeira coisa que eu devo fazer, quando eu vou ler a palavra, é orar. Eu não posso esquecer disso. Eu tenho que orar, ou eu vou ler um texto da palavra. Eu vou ler, mas eu vou pedir para o nosso Deus iluminação. Eu vou pedir que Ele ilumine o meu ser, para que eu possa estar entendendo a palavra. Porque se não tiver essa iluminação do Espírito Santo na nossa vida, eu posso ler a Bíblia inteira, passar como eu leio qualquer livro. Então eu tenho que fazer isso, orar e pedir a iluminação de Deus, para que a gente tenha um distanciamento, que a gente possa estar entendendo o que Deus fez. E o outro distanciamento, o distanciamento moral. Moral. É o distanciamento que existe. Nós somos pecadores, egoístas, né? E com a palavra do nosso Deus. A corrupção, a maldade do homem faz com que a palavra de Deus mais distanciado. Então, esse distanciamento moral é que acontece o que acontece no dia a dia. As pessoas estão longe do nosso Deus, né? E nós temos que voltar. A gente é pecador, por isso que nas nossas orações pede perdão pelos nossos pecados, porque não existe ninguém que não tenha pecado. Então, esse distanciamento, esse pecado, cada dia mais ele nos distancia do nosso Deus, né? Nós sabemos que nós não podemos negar o distanciamento moral que acaba nos levando a mudar o sentido das Escrituras. Tem gente que lê a Bíblia
e lê sem pedir a iluminação do nosso Deus, aí quer mudar a interpretação, mudar. E aqui tem 2 exemplos de pessoas que gostam de mudar a palavra. Eu vou até rapidinho dizer assim, ó, a Bíblia tem sido usada como prova dos mais conflitantes teorias e ideias que mostram que ler e entender imparcialmente a mensagem não é tão fácil. Então, a pessoa que lê quer mudar a Bíblia, quer mudar o que leu. Por exemplo, nós falamos dos presbíteros aqui, Tito está formando a igreja, preparando os presbíteros. O presbítero, eu posso mudar a ideia. Presbítero não precisa ser honesto, não precisa ser hospitaleiro, pode beber, né? Eu posso falar isso, porque eu estou interpretando, porque eu estou pecando, estou falando coisa errada. Não é isso que a Bíblia está falando. É esse distanciamento moral que nós temos que ter o cuidado para não cair nesse erro. E também tem outro aqui, exemplo que eu vou até ler para vocês, o que pessoas falam que a Bíblia pode, manda. Olha aqui, segundo item, a Bíblia foi usada para provar que os judeus deveriam ser perseguidos. A Bíblia fala isso. Que a guerra santa contra os muçulmanos era vontade de Deus, também não fala isso. Que os protestantes brancos são uma raça superior, também a Bíblia não fala isso. Mas tem gente que fala. Para executar as bruxas para impedir o casamento dos padres. Não é isso, o padre casa porque ele não casa porque tem uma ordem de igreja. Para regular o tamanho das saias e do cabelo das mulheres cristãs. A Bíblia não fala isso. Nós não vamos. Antigamente elas usavam cabelo longo, mas nós podemos cortar. A Bíblia não fala que nós não podemos cortar. Para proibir a ingerência de tipo de bebida alcoólica. A Bíblia fala para a gente não beber, né? Não exceder. Aqui então fala que pode beber tudo. As pessoas estão entendendo? As pessoas mudam o significado da Bíblia. Mudam, porque a Bíblia fala, ele então contradiz. Aí, ó, tá vendo? E hoje essa nossa ideia de reescrever a Bíblia. Isso é distanciamento moral, é o pecado que está fechando os olhos e quer mudar aquilo que foi inspirado por Deus. Bem lembrado, Idélia. Outra também, ó, a Bíblia não fala proibido a transfusão de sangue. Na época nem tinha transfusão de sangue, né? A Bíblia fala isso. Também proibido o serviço militar. A Bíblia não fala. E para defender a poligamia nos dias de hoje, que tudo pode casar, recasar, pode fazer coisas, né? Então, vocês perceberam que o pecado traz. Então, ele fala, não, a Bíblia tem que ser do seu jeito. Né? Então, ela é finamente inspirada por Deus. E hoje a Bíblia tem sido usada para a teologia da prosperidade. Se você der o tanto dinheiro, você vai ter um carro, né? É a teologia da prosperidade. Tem a da libertação, cada dia está surgindo mais coisas. Por isso nós temos que ter o cuidado. Quando nós olharmos a Bíblia, tem que ter cuidado, distanciamento, que vai nos separando da palavra. Agora é preciso manter o equilíbrio, né? Então, eu não vou ficar apegado no passado, mas tem que vou conhecer o que a Bíblia diz e tenho que ter este equilíbrio. Não posso exagerar cumprindo só o Antigo Testamento, né? Não posso. Tem gente que só segue o Antigo Testamento e não vem a parte do nosso Senhor Jesus que veio para nos salvar. Então é necessário ter esse cuidado. Aqui aparece a palavra hermenêutica. Hermenêutica é uma disciplina que ensina. Só vou ler para vocês entenderem aqui, ó. Quando enfatizamos uma coisa, a divindade, a humanidade, acabamos por cair em algum dos erros hermenêuticos.
que caracterizam a história de interpretação. Então, minha gente, mais um pouquinho nós vamos continuar olhando o equilíbrio para que a gente pra não cair no equilíbrio. Tem pessoas que não acreditam, que não aceitam a revelação, a inspiração e a providência de Deus. É outra forma. Nós precisamos ter este equilíbrio, saber que a Bíblia foi revelada, foi inspirada por Deus e tem tudo a providência do nosso Deus, né? Então nós temos que ver, tem erros, aqui fala a palavra traço, erros grossos que vêm prejudicar a leitura da palavra de Deus. Agora, para a gente terminar aqui, por onde começar, é o finzinho da nossa Bíblia, que nós quase final, não é? Só quero ler aqui mais uma atitude oposta. Então, aqui nós temos tem pessoas que não creem na revelação, na inspiração, na providência de Deus. Nós cremos, porque a palavra nos mostra isso. Ser revelada, ser inspirada e ser providenciada por Deus. Mas muitos movimentos e grupos religiosos esquecem o fenômeno do distanciamento e encara a Bíblia como se fosse um livro caído do céu e cuja interpretação depende somente de oração, jejum e plenitude do Espírito Santo. Percebem também que é outra ideia. Então, nós precisamos orar, lógico. Nós precisamos jejuar, lógico. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Nós não podemos esquecer disso. Que ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Que ela é divinamente inspirada por Deus. E por onde começar? É o finzinho agora que eu vou ler, porque não vou ter tempo mais. Olha, antes de tudo, que fique bem claro, nós partimos de um pressuposto, o quê? O que é pressuposto? É aquilo que se supõe antecipadamente. Eu suponho alguma coisa. Então, nós lemos a carta de Tito, eu vou perguntar, por que Tito, por que Paulo escreveu essa carta para Tito? O que Paulo queria ensinar para Tito? O que Tito tinha que fazer em Creta? Então, o que é meu, vou questionando tudo o que eu leio. Eu paro e leio. E depois que eu fiz essas leituras, é que eu vou procurar lá no comentário algumas dúvidas que eu tenho. Porque surgem dúvidas, né? Surgem muitas dúvidas. Por exemplo, por que Tito, lá em Tito, olhando novamente o que nós temos, por que Paulo falou para Tito, olha, eu vou encontrar com você lá em Decápolis, não Decápolis, no outro lugar lá, Nicópolis, né? E não em Creta. Paulo estava em Creta, vamos ver no mapa onde estava. Então, olha os amigos que aparecem lá. O que apareceu? Apolo, Tico, um homem da lei, é um advogado. Ele queria também, porque ele iria discutir a palavra. Então, quando eu vou na interpretação, eu usar essa palavra o quê? Eu vou perguntar, eu pergunto o texto que eu estou lendo, mas eu vou procurar para tirar a minha dúvida. Por que, Vidélia? Ah, mas o vinho é moderado, não é mesmo? Mas nós podemos lembrar da parábola de Jesus. Jesus transformou a água no vinho, porque vinho é uma bebida não exagerada, a Bíblia fala, né? Timóteo tomava quando tinha problema no estômago, né? Paulo fala, mas também não vai tomar de ficar apenas como remédio, né? Oi? Não se embriagar, isso mesmo, né? Então, a interpretação da Bíblia é assim. Eu tenho que estar investigando. Sabe, eu como se tivesse uma lente em aumento. É uma lupa, né? Nossa. E além do óculos que a gente usa, a gente tem que ter uma lupa para estar tirando todas as nossas. Olha lá que nós estamos no distanciamento humano, distanciamento divino. A gente tem que estar os dois no equilíbrio, certo?
E eu só para que a gente, a interpretação do texto termina hoje, quarto, falando de interpretação de texto. Então, eu só estou dando a base para que o domingo possam entender mais como que se interpreta o texto. Hoje, só para que vocês tenham esse olhar humano, né? Esse. E, para terminar aqui, vou ler o que o autor escreveu, né? Por onde começar? Antes de tudo, que fique bem claro, nós partimos do pressuposto, aquilo que eu suponho antecipadamente, o quê? Devemos ir para a Bíblia com posto. Isso mesmo. Muito se diz ultimamente sobre a eliminação de pressupostos na leitura e interpretação da palavra, para que possamos ir até ela livre de conceitos e deixar que ela mesma descortine a nós o seu sentido. Pode ser que a intenção de quem diz isso é boa, mas no mínimo ingênua. Não existe leitura neutra, porque eu não leio sem entender, né? Preciso entender. Então, para entender, eu preciso pesquisar, eu preciso ir a fundo, preciso fazer a pergunta o quê, onde, por quê, como. E é por isso que oramos antes de ler a Bíblia. Falei isso para vocês. Porque nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine com os pressupostos corretos. Perceberam? Então, para fazer uma leitura da Bíblia, tem que ter, em primeiro lugar, a oração. E para que o Espírito Santo nos mostre o que nós queremos ter hoje. Qual é o meu pressuposto que eu quero entender da palavra? Disto prosseguimos afirmando que nós estamos reformados, partimos do pressuposto que o Espírito Santo teve um propósito bem definido quando inspirou o autor humano a registrar tal mensagem na Bíblia. Então, nós temos que ter certeza que o Santo inspirou todos esses homens para escrever a palavra de Deus. Por isso, nós somos uma igreja reformada e nós lemos a Bíblia, nós temos a palavra do nosso Deus, né? Cremos que há um sentido verdadeiro do texto e não vários, nem tampouco é a época ou a cultura que vai determinar a minha interpretação. Infelizmente, muitos cristãos pensam que a Bíblia tem vários sentidos e novas interpretações, dependendo do leitor. Todavia, cremos que a Bíblia tem autoria dupla. Tem a autoria de Deus e o escritor. Então, nós temos que aceitar o fato de que o sentido do texto advém dos autores e não dos leitores. Então, na palavra do Senhor, eu posso interpretar. Interpretar é não colocar nada do nosso conhecimento. Porque nós já pedimos a iluminação. Nós não vamos mudar a palavra, porque a palavra é escrita por homens, inspirados por Deus. O que eu posso fazer é aplicar. Depois que eu interpretei, depois que eu li a palavra, uma, duas, três vezes, às vezes eu preciso ler 3 ou 4 vezes para entender a palavra de Deus. Mas eu tenho que entender que duas coisas importantes acontecem. É o homem e Deus. O homem recebeu a inspiração de Deus para escrever. Nós não vamos com pressupostos errados, mas nós vamos dar a palavra no sentido correto. E os comentários na Bíblia vêm acrescentar os conhecimentos para que a gente entenda, interprete melhor a palavra do Senhor. Agora eu posso aplicar, não é? Temos dito aí, quando eu for fazer uma escolha de presbítero, eu tenho que saber, eu leio a qualidade. Quando eu vejo o idoso, olha o conselho que ele dá para a mulher idosa. Ela não seja falante, que ela não beba vinho, né? E que ela não beba bebida alcoólica exagerada, mas que ela ensine as moças, as mulheres mais novas, a amar o marido, a respeitar o marido, educar os filhos.
Percebam, eu tenho que aplicar, mas eu aplico de acordo com a Bíblia. Deu para entender o que é interpretar? Sei que todo mundo sabe o que é interpretar, mas a nossa visão é a interpretação bíblica. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. Somos agradecidos, Senhor, por essa escola dominical, porque aprendemos, Senhor, como estudar a tua palavra. Ó Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que a nossa igreja tem de ter uma escola dominical, onde as nossas crianças, nossos jovens e nós, adultos, aprendemos a tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade e que nesta manhã nós tenhamos entendido o que é interpretar a palavra do nosso Deus. Em nome do nosso Salvador, Jesus, eu agradeço. Amém. Obrigada, irmão. Um bom domingo, né?